Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta e especialista em ensinar pessoas como superar medos e inseguranças. Esse é o nosso programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça e hoje, nessa nossa live, nesse nosso programa, nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa vida, que é medo e insegurança. Quem de nós aqui nunca teve medo, nunca teve insegurança, nunca sofreu dessas coisas, hein? Me diga. E não é só isso, né? O que o medo e a insegurança provoca na nossa vida, que prejuízos ele dá, que perdas ele traz na nossa vida. Você já teve isso? Será que você não se sente meio com os pensamentos o tempo todo negativo? Olha, às vezes a gente assiste televisão, né? Às vezes. Eu não sei, tem 7 anos que eu não vejo televisão. Pode me chamar de alienado, adoro ser alienado, porque na televisão só passa programa que não presta. Putz, grila. Só notícia de morte, de desgraça. E quando você termina de assistir isso, como é que fica aqui dentro? Já pensou? Eu vou explicar o que acontece, tá? Medos e inseguranças. Como lidar com essas emoções? Bora lá então. Bom, gente, qual a diferença entre medo e insegurança? Se a gente não entende isso, a gente mistura tudo e acaba a gente disparando em nós sensações que não são referentes ao que a gente está sentindo, porque a gente não sabe interpretar. É tipo, uma vez, né, eu estava gravando um vídeo, não sei se um de vocês já viram ou não esse vídeo, mas eu estava segurando uma tangerina, uma bergamota, uma mexerica na mão. E quando acabei de gravar, né, eu estava descascando, eu comi um gomo. E, nossa, aí acabou a gravação, eu falei, coisa azeda demais, né? Eu falei para minha esposa, nossa, essa mexerica estava verde, estava muito, muito azeda. E ela disse assim, Acrísio, não é mexerica, é um limão. Ah, fala, para, limão, você não sabe. Olha, limão não tem gomo. Quem tem gomo é mexerica. Caramba, eu tive que escutar. E eu escutei. E ela me explicando, né? Não entrava na minha cabeça. Por quê? Eu nunca tinha tirado gomos de limão. E ela falou, meu pai só come limão pelos gomos. Só come laranja pelos gomos. Eu falei, mas como? É mexerica isso. Pocã, mexerica, bergamota. Porque a minha vida inteira, a única fruta que eu como pelo gomo é tangerina. E não entrava, por mais que ela falasse, não conseguia. Não havia conexões na minha mente, sabe? E por não haver conexões, aquilo não fazia sentido. Então, é importante a gente saber distinguir a natureza das coisas, a natureza das emoções, para fazer sentidos diferentes na nossa mente e a gente não confundir, não chupar um limão achando que é tangerina, não sofrer de insegurança achando que é medo. Faz tudo diferente. Então, vamos lá. A emoção, existem 5 emoções básicas. Alguns autores falam de 7, outros falam 3, outros falam 23, mas as básicas, dentre as básicas, o medo é uma emoção básica. Medo, felicidade, nojo, raiva, tristeza, são as 5 emoções básicas. O medo é uma emoção básica. O medo, ele fala de um perigo real. Anota isso. Medo se trata de um perigo real. Por exemplo, eu moro na chácara, né? E, às vezes, alguns bichos andam por aqui. Bichos bons, todos os bichos são bons, né? Mas são os bichos que não fazem muito bem para a gente, como cobra, né? E, às vezes, a gente toma um susto com a cobra. E aí, toda vez, aquela imagem me persegue, eu fico olhando. Será que tem uma cobra? Será que tem uma cobra? O pensamento fica, mas é um medo real. É medo.
não é insegurança. O foco do medo é numa realidade externa, tá? Guarda isso. Medo é um perigo real e o foco na realidade externa. Tenho medo do ladrão, eu tenho medo de ser enganado, eu tenho medo da chuva que pode provocar um deslizamento, tá? Tenho medo do sequestro, tenho medo da pandemia, do vírus, da dengue, né? Medo é perigo real, foco na ameaça externa. Agora, e a insegurança? Você tem insegurança? Qual é a diferença do medo para a insegurança? Olha que lá na frente dessa nossa live eu vou falar segredos para você, tá? A insegurança é uma emoção complexa. Ela não tem uma causa só. Olha, uma das causas é a incerteza e a falta da confiança em si mesmo. Eu não estou certo da minha capacidade, da minha competência. A incerteza e a falta de confiança em si. O foco é uma avaliação interna. Percebe? Então, insegurança não tem a ver com medo. Insegurança é uma avaliação interna das minhas incertezas sobre minha capacidade. Eu não sei se consigo cuidar meus filhos doentes, não sei se consigo cuidar da minha mãe doente, do meu pai doente, eu não sei se eu consigo lidar no trabalho com isso, não sei se eu consigo lidar nessa relação, entende? Então, é dentro de mim. Então, essa é a grande diferença do medo para a insegurança. Tá. Com relação, olha, estamos olhando para medo e insegurança, o medo tem a ver com algo específico, não é? Medo de altura, por exemplo, é um medo específico. Se esse medo é muito grande e me impede de andar numa roda gigante, me impede de fazer algumas coisas, me impede de viajar de avião, ele deixa de ser medo, passa a ser uma fobia e me atrapalha. Eu preciso trabalhar com isso. Bom, então, medo específico. Insegurança, generalizado. É difuso, a gente fala, é generalizado. Por exemplo, a insegurança com a minha aparência. Talvez você fique preocupado com a aparência e não queira sair, fique preocupado, por exemplo, com o que vão pensar de você. Olha como é generalizado, o que é que vão pensar de você? Então, e você não fala, não é? E o medo de fazer sucesso existe? O Henrique pergunta aqui no TikTok. Tá vendo? É um medo difuso, né? Que é sucesso? Às vezes eu nem sei o que é sucesso direito. É generalizado. Será que vai acontecer comigo? Pois o sucesso não é algo assim muito concreto, né? Então, não é medo, é insegurança. Eu estou inseguro porque eu não sei o que eu faço quando eu tiver sucesso. E olha, sucesso, Henrique, ele pode estar em qualquer área da vida. Sucesso no relacionamento, no amor, sucesso na vida pessoal, na saúde. Um atleta, sucesso em conseguir alcançar o pódio, não é? Sucesso em comprar um carro. Eu quero ter sucesso nos negócios, quero ter sucesso no meu trabalho, entende? Então, o sucesso também é difuso, até entender isso, né? Tá bom? Então, a orientação com relação a essas duas emoções é medo específico, medo de altura, medo de cachorro, medo de barata. A insegurança é difuso, é generalizado. Medo do que vão pensar de mim. Tá legal? E com relação à emoção, o medo é uma resposta, ela é muito precisa. O medo é uma resposta de luta ou de fuga. Ou eu ataco ou eu fujo. O medo, ele trabalha isso dentro da gente. Então, é muito específico. Luta ou fuga, medo. Já a emoção insegurança tem a ver com timidez, hesitação, autossabotagem. Por exemplo, eu tenho medo da minha imagem. Nossa, sou careca. Quando eu viajo de carro, eu uso boné. Põe um boné. Olha como eu fico bonito de boné, não é? Tinha um boné aqui, eu peguei boné. Mas hoje estava frio, eu estava de touca. Quer ver? Olha como eu fico bonitão de touca, não é? Bom,
Aí, eu viajando, quando eu descia no posto de gasolina para abastecer, ia no restaurante, na lanchonete, e esquecia de tirar o boné, eu ficava com vergonha. Olha só, vergonha da minha imagem. Eu vou tirar o boné, vão ver que eu sou careca, eu estou mais feio. Olha só que loucura. Até eu entender essa insegurança, eu faço isso às vezes de propósito. Eu chego de boné e tiro, e olho para as pessoas. Eu quero ver se elas assustam mesmo, mas ainda é lá dentro, né? A Salete está perguntando: medo de errar no trabalho é difuso, é generalizado, não é medo, é insegurança. Salete, está vendo? Não é medo, é insegurança. Medo é fora, a não ser que tenha um chefe que quebra tudo quando você erra alguma coisa. Eu tenho medo da reação dele, mas não fico insegura com relação ao meu desempenho. Então, você tem medo de errar no trabalho? É fora ou é dentro? Se é dentro, é insegurança. Então, se é insegurança, você tem como trabalhar essa insegurança de uma forma diferente. O remédio é outro para medo do que para insegurança. Compreende, Salete? Então, insegurança com relação à timidez, com relação à emoção, é timidez. Eu tenho vergonha de mim. E a vergonha é um dado social, comparativo. Eu hesito, será que vai dar certo ou não no trabalho? E aí eu me auto-saboto, não faço as coisas acontecerem, para eu não participar daquilo. A Vessi está perguntando: ainda não entendi a diferença do medo para a insegurança. Tá ok, Vessi. É muito próximo, né? Às vezes se mistura. Às vezes eu uso insegurança quando eu quero falar de medo, e às vezes eu falo de medo quando uso insegurança. O que for difuso é insegurança. Isso. Então, medo é específico. Eu tenho medo de altura, medo de cachorro, medo de galinha, medo de barata, medo de aranha, medo de chuva, medo de trovão. Olha, os animais mamíferos têm medo. Eles têm esse senso de emoção, um centro de emoção chamado centro límbico hipotalâmico. E quando tem foguetões, quando tem trovões, eles têm medo. Então, é de algo específico. Nós também temos medo. Só que nós, seres humanos, a gente mistura algumas coisas. A insegurança tem a ver comigo. É difuso, é lá dentro, não é algo preciso. E aí, a gente pode começar a entender. Tá legal? Então, vamos em frente. Olha que isso está sendo bom, mas entender isso. Qual a diferença do medo para a insegurança com relação ao comportamento? Mesmo com terapia, ainda me sinto insegura, Paulinha está dizendo. Certo, certo. É porque, às vezes, ainda você não chegou no ponto de desmontar essa insegurança. Olha, eu vou falar mais, tá, Paulinha? Segura aí que eu vou falar mais sobre de onde vem essa insegurança que, às vezes, eu não consigo desmontá-la, não consigo passar por cima. Comportamento do medo é evitação da situação temida. Então, se eu tenho medo de altura, eu não vou subir. Se eu tenho medo de cachorro, eu tenho um amigo que, quando a gente caminhava em Brasília, ele hoje está em Porto Alegre, e a gente estava fazendo caminhada de manhã, e se vinha um cachorro lá longe, na outra quadra, ele mudava a calçada, ia para o outro lado da rua, e era longe para chegar do outro lado. O medo cria na gente a evitação da situação temida, situação externa que me dá medo, tá ok? A insegurança me leva a procrastinar, a buscar aprovação externa, a me distanciar de algumas coisas de uma forma diferente. Eu enrolo. Eu não tenho como enrolar se vem um cachorro e eu tenho medo de cachorro. Eu não fico enrolando, eu não procrastino a minha mudança, a minha atitude, o meu comportamento, entende? A insegurança me faz procrastinar. Por que eu não tomo decisão? Porque eu não faço escolhas. Não é por medo, é por insegurança. Agora você pode entender o motivo da procrastinação. Não é medo, é insegurança. Tá? E se a insegurança está dentro de você, e se está dentro, o caminho de cura é outro, não tem a ver com o caminho da cura do medo, tá ok? Talvez, se a insegurança continua, é porque estão batendo no medo, achando que está curando alguma coisa e não está, ok?
Então vamos à frente. Bom, qual é a origem, então, a crise? Para a gente falar de diferença, qual a origem do medo, qual é a origem da insegurança? O medo, a origem dele é hormonal, biológica, fisiológica. Eu estou apontando porque fica no centro do encontro dessas duas linhas, bem no centro do nosso cérebro. É uma resposta instintiva. O medo é uma resposta instintiva, tá legal? A gente simplesmente responde, buf, né? Deixa eu ler aqui a Shirley. Tenho medo de sair de casa sozinha e passar mal. Tenho ansiedade e depressão. Já é uma outra coisa, né? Medo de passar mal lá fora. Você tem medo algo dentro de você. É insegurança, você está insegura. Aí a gente mistura as palavras. E aí você diz ansiedade e depressão. E talvez a ansiedade e depressão estejam vindo da insegurança. E não de um medo lá de fora. O que pode acontecer lá fora? Tá? Então vamos lá. Medo. A origem do medo é uma resposta instintiva. Por que instintiva? Porque tudo entra pelos 5 sentidos. Como o meu amigo que via o cachorro uma quadra de distância, entrava no olhar dele, ia lá no centro límbico e ele mudava instintivamente. Ele não quer, ele não procrastina essa decisão. Já a insegurança é um resultado de vários fatores. Presta atenção. É um resultado de vários fatores. Dentre eles, experiências que você viveu na sua infância, na sua adolescência, juventude, na adultez. É o resultado de experiências vividas. E experiências felizes? Claro que não. Experiências negativas, que você inconscientemente marcou no seu radar para evitá-las. E você não quer encontrar com elas. Mas olha só o absurdo, por isso que é dentro. Não existe essa possibilidade, porque aquele evento foi no passado. Aquilo do passado não se repete no hoje. Você é diferente, as pessoas são diferentes, as coisas são diferentes. Ah, mas o meu primeiro marido me traiu, o segundo marido me traiu. Então, são pessoas diferentes, momentos diferentes. Agora, olha para dentro de você, o que anda fazendo você escolher pessoas que te traem, não é? Tá. Não é só, eu disse que resultado de vários fatores, não é só as experiências vividas, as crenças. Crenças, você acredita que você vai ser traída. Você acredita que você vai ser enganada. Você acredita que o mundo está perseguindo você. Você acredita que lá fora o mundo vai te destruir. Crenças. Crenças. Então, primeiro, experiências vividas no passado, experiências negativas, crenças que montam um esquema que eu chamo de gabarito mental, e esse esquema é limitante. E não é só isso, comparações sociais. As pessoas lá naquele lugar, elas são ricas. As pessoas lá naquele lugar, elas são pobres. As pessoas lá naquele lugar vivem criticando todo mundo. As pessoas lá naquele lugar... Então eu fico me comparando. E essas comparações geram toda essa insatisfação, essa insegurança. Está vendo como a insegurança é difusa, generalizada? Tem a ver com muitas coisas, estão dentro da gente, não é focada a um único alvo externo. Então, vamos lá. Então, já falei da origem, tá? Agora, qual seria o tratamento que a gente pode dar a essas duas emoções? Medo e insegurança. Bom, entendendo que elas são aspectos diferentes, agora eu posso dizer dos tratamentos que eu posso fazer. Não é? Então, vamos lá. O medo. Como se trata o medo? Primeira coisa a pessoa está sensibilizada com algo. Né? Vamos dizer, ela é sensível demais, extremamente sensível a sangue. Sangue. Eu tenho um aluno que acontecia isso. Eu não posso ver sangue, a crise. Então tá bom. Então,
A primeira coisa é entender a origem do problema. Onde foi que isso aconteceu? A segunda coisa é trabalhar isso numa dessensibilização. Ele está muito sensibilizado. Então, tratar isso de uma forma a dessensibilizar isso que ele sente. E como faz isso? A partir de uma exposição lenta e gradual ao que promove esse medo. Para que ele perceba a segurança que ele tem hoje, que não é como foi naquele dia. Tá? Então, aproximando lenta e gradualmente. Crianças, por exemplo, que choram por sair de perto dos pais quando estão dormindo lá, vão dormir, tem que dormir grudado no pai. Você não pode, de repente, tirar e levar ele para um quarto. Passou 5 anos dormindo entre você e a sua mulher. Vocês não têm mais relação sexual porque essa criança está no meio há 5 anos. E vocês querem, pô, eu tô doido por você. Então, eu também tô doido por você. Então, vamos tirar nosso filho, tira e leva para outro quarto. Assim, de uma noite por dia? Não é assim. É lenta e gradualmente. Já numa noite vai tirar ele do meio, colocar ele do lado. Fica umas 2 noites, 3. Coloca ele numa caminha ao lado, já não é na mesma cama. 2 noites, 3. Afasta um pouco a caminha e assim vai. Vai afastando, afastando. Um dia a cama está perto da porta. Né? E assim você vai fazer. É gradual. Isso você pode adaptar para qualquer situação da vida. É assim que se trabalha medo. Como você faz? O Edésio está falando que a filha ficou com um pouco de medo de pegar Covid. Quem não ficou, né, Edésio? E é normal. Agora você tem que conduzir isso, fazer esse apoio emocional para ela, para que ela possa ultrapassar essa barreira, não é? Olha, a gente já tomou vacina, a gente já tem cuidados básicos, as pessoas já não estão mais transmitindo como transmitiam. Então, mostrar para ela que é seguro, né, e mostrar as evidências disso. Também é uma exposição gradual. E a insegurança? Como é que faz? Se o medo é externo, é algo concreto, e a insegurança é interna, é difuso, como que eu faço com a insegurança? O medo, exposição gradual, para eu saber que eu tenho segurança com aquilo. Eu não preciso mais ter medo, eu confio em mim. A insegurança, autoconfiança. Eu misturei um pouquinho, né? Mas o medo, eu me exponho gradualmente. A insegurança, eu tenho que desenvolver autoconfiança. Mas como eu desenvolvo autoconfiança? Também é um processo. O trabalho sobre desenvolvimento da autoconfiança é um trabalho diferente do medo, não é? Eu preciso me encher de confiança e às vezes isso está lá na nossa história, que eu tenho uma baixa autoestima, não confio em mim, eu preciso fazer isso crescer em mim, entende? Então são caminhos diferentes, mas é importante você perceber que são diferentes. É o primeiro passo. Não tem como em meia hora eu explicar com profundidade sobre medo e insegurança. É importante você ter esse primeiro passo. Eu vou explicar mais em outra live. Gente, a nossa mente e o nosso corpo é um sistema único. Nossa mente e o nosso corpo é um sistema único que se influencia. É importante você entender, coloca por Santo Cristo, como diz o italiano, né? Santo Cristo, coloca isso em sua mente. Mente e corpo é um sistema único e o que ele faz se influencia. O que acontece na mente vai refletir no corpo. Vocês perguntaram aqui sobre ansiedade e depressão. Ansiedade é algo que acontece na nossa mente, não no nosso corpo, mas reflete no corpo. Como assim ansiedade? Sim, ansiedade. Pensamentos loucos no futuro desgracento. Isso é ansiedade. Vai dar errado, eu vou ter um piripaque, eu vou morrer, e meu filho vai morrer, meu marido vai me trair, tudo pensamento negativo, eu vou ser mandado embora do emprego, não gostam de mim, pensamento negativo, repetitivo, entende? Então, tudo isso gera ansiedade em você. Você sabe que o mundo vai acabar, o mundo está caminhando, o nosso planeta está caminhando para uma colisão com o Sol, está sabendo disso? E isso os cientistas estão confirmando isso. O que você sente ao saber disso? Sabe quando isso vai acontecer? Nós estamos caminhando para isso. Sabe quando vai acontecer? Daqui a uns 300 bilhões de anos.
Mas se não coloca o dado da informação, a gente começa a sofrer agora. E a gente diz, meu Deus, o que vai ser? Eu vou ter que construir um buraco, né? Encher ele de gelo e ficar lá dentro para eu não morrer queimado. Entende? Então, a ansiedade que é algo aqui na minha mente, gera palpitação. Seu coração começa a bater acelerado. E aí você diz, eu vou morrer, meu coração está acelerado. Eu vou ter uma parada cardíaca. Sabe o que mais a ansiedade provoca? Amortecimento dos lábios. Você começa a sentir os lábios amortecidos. Você começa a sentir falta de ar. Você começa a sentir tontura. Você começa a sentir ânsia de vômito e você diz, eu vou ter uma parada cardíaca, eu vou ter um AVC, e cada vez pior. Aí você vai para o médico. O médico dá uma bola para você dormir e diz, isso não é nada, são emoções. Como não é nada? É tudo, mas são emoções. Mente e corpo, um sistema só. Entende? Como um influencia o outro, mas se você não tratar da sua cabecinha, das suas emoções, seu corpo vai começar a continuar padecendo. Depressão, por exemplo. Depressão causa fadiga, cansaço. Você não tem vontade de se levantar da cama. Eu estou cansado, parece que a cama abraçou, amarrou você. O corpo está pesado, você não aguenta levantar, o olho quase não abre. Você perde o apetite, não tem vontade de comer. E aí não tem vontade de dormir, porque às vezes tem até medo, mistura um pouco a depressão com a ansiedade, né? Mas já dormiu tanto durante o dia que à noite não vem o sono. E aí não vem sono, insônia. E olha quanta coisa começa a provocar. Depressão faz isso. Gera problemas no corpo. E você acha que mente e corpo não tem nada a ver um com o outro? O que se passa na sua cabeça rola no seu corpo, tá bom? Então, o último exemplo, pensamentos negativos. O que traz pensamentos negativos para você? Como é que fica a sua autoestima? Lá embaixo. Vai dar tudo errado. Começa a pensar, vai dar tudo errado? Vai dar tudo errado. Você vai perder seu marido, seus filhos, seu emprego, você vai passar fome, vai passar frio, não vai ter casa para morar. Pensa. Você começa, nossa, eu não presto para nada, baixa a autoestima. Sua confiança se perde, sua motivação acaba, você vira dependente de alguém. E os relacionamentos tóxicos, né? Nossa, olha só. Bom, Cris, você falou que mente e corpo é um sistema só e se influenciam. Quando que o corpo influencia a mente? Claro, quer ver? Dor física. Se você se machuca, se você está com um espinho, uma ferpa no pé, na mão, seu pensamento vai para onde? Para a ferpa, não tem jeito. Fica o tempo todo lá. Você não consegue fazer nada. Você está com a cólica menstrual. Como é que você fica? Você fica paz e amor? Ou você fica querendo derrubar tudo? Ora as bolas. Não é mesmo? Fica irritado. Dor de cabeça. Você está com dor de cabeça. Você fica em paz? Você fica irritada? Não é? Irritação é na mente. Dor de cabeça é corpo, é físico. Irritação é um estado mental. Não é físico, é mental. Né? Aí você perde o foco. Você consegue se concentrar com dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido? Você consegue se concentrar? Claro que não, né? Então, e aí você perde o foco. Foco, mente, corpo, incomodando e influenciando a mente. Você perde sono com uma dor. Né? Dor de barriga, você consegue dormir? Dor de dente, você consegue dormir? Cólica menstrual, você consegue dormir? Você tem que tomar um remedião, né? Então, desse jeito, as dores influenciam meu estado mental, meu estado de humor. Quer ver mais? Não coma. Fique com fome para ver o que acontece. Você fica bem-humorado com fome? Eu perco meu humor. Pense numa pessoa com fome. Eu não consigo. Vamos bater um papo aqui? Não, eu estou com fome, pô. Me deixa comer primeiro. Não, vamos conversar. Não, vamos comer primeiro, pelo amor de Deus. Nossa. E a sua energia? Acaba a sua energia. Você não tem energia mais. E a sua concentração com fome? Foi embora. Olha, o que o físico influencia no mental. Só para mostrar para vocês como essas coisas acontecem. Perda de sono, irritabilidade e assim por diante. O que está em sua mente sai. O que está em sua mente sai por palavras, por gestos,
por comportamentos ou por sintoma corporal. Tá legal? Se você está mal na mente, vai sair. E sai de um jeito tosco, às vezes, né? Tem jeito errado de lidar com o medo e a insegurança. E o primeiro jeito é ignorar o autoconhecimento. Se você ignorar tudo isso que eu falei, é autoconhecimento, pessoal. Se você ignorar o autoconhecimento, você está no caminho errado. Você não vai ultrapassar a barreira. Você vai ficar parado no medo e na insegurança. Outra coisa, outro jeito errado, autoconhecimento é coisa de gente louca. Então, né? Fazer uma busca solitária por autoconhecimento não vai, sabe por quê? Porque você está imerso no problema. Por mais que você leia, os problemas vão te conduzir para um resultado satisfatório para eles. Ou, como uma pessoa me mandou aqui, olha só o que me mandaram hoje, num vídeo, sobre conhecer-se. Marinalva Lima de Souza, no TikTok. Os nossos problemas deixa Deus resolver. Nós não precisa ficar triste, é só ter fé. Ô Marinalva, eu concordo que a gente deve ter fé, mas que os nossos problemas deixar Deus resolver é sacanagem. Tá brincando comigo e com Deus, né? Como deixar Deus resolver? Você faz os problemas e ele que resolve? Não, não. Ele nos fez íntegros, inteligentes, saudáveis, para a gente fazer as coisas certas e podermos resolver nossos próprios problemas. Para, né, Marinalva? Pelo amor de Deus, pelo amor dele. Não vai criar problema para ele resolver, não. Senão, lá na Papuda, vai estar todo mundo dizendo, Deus, resolve nosso problema. Bota Deus aqui na jaula e libera nós. É ou não é? Não faz isso, não. Vamos resolver nosso problema. Tem um jeito certo de lidar com medo e insegurança. Quer saber? Primeiro, compreender os seus medos e inseguranças. Como, Acrísio? Fazendo uma autoanálise. Seus pensamentos negativos, de onde eles vêm? Que sentimentos são gerados por causa desses pensamentos? Porque são esses pensamentos que geram o medo e a ansiedade. Qual é a origem desses acontecimentos? Que crenças, quais experiências negativas eu vivi que geraram esses pensamentos, esse medo e essa insegurança? Quais são as crenças que estão por trás disso? Que comparação social eu estou trazendo para sentir esse medo, essa insegurança? E, por último, pensa no impacto que isso está causando nas áreas da sua vida, área pessoal, na sua saúde física, emocional, mental, né, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Então, esses 3 caminhos são muito importantes para você poder lidar com medos e inseguranças. Segundo, desenvolvendo ferramentas para lidar com os seus medos. E a primeira ferramenta, gente, é autocuidado. Se você não cuidar de você, não adianta ter o melhor celular, não adianta ter o melhor carro, não adianta ter grana no banco, não adianta estar num apartamento bonito, não adianta estar na praia. Não adianta. Ou você cuida de você, ou tudo isso é paliativo, vai voltar, vai estar tudo igual. Quer dizer, vai estar pior, né? Então, autocuidado na sua saúde física, mental, emocional, intelectual, profissional, espiritual. Outra parte que você precisa desenvolver seus gabaritos, reescrever suas crenças limitantes de uma forma nova e se reconectar com a sua vida, porque foi isso que você perdeu. Mas, Acrísio, onde é que eu faço isso? Buscando. Olha, eu tenho um caminho, tenho 2 para te apresentar. Primeiro caminho, a viagem, que é uma imersão presencial comigo, que acontece em Brasília, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Então, convido você, é uma imersão paga, não é gratuita, mas é uma imersão transformadora. Transformadora. Eu tenho colocado aqui no meu canal depoimentos de pessoas, textos de pessoas, mais de 5.000 pessoas já fizeram essa imersão. E eu convido você a fazer e transformar sua vida de uma vez por todas. Não é celular, não é carro, não é casa, não é situação. É você. Se você mudar, tudo à sua volta muda. E a segunda possibilidade é o processo terapêutico, a origem,
No final do mês de abril, eu vou fazer uma semana gratuita para você saber o que é o processo terapêutico à origem, tá bom? Então, pessoas, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre medos e inseguranças. Na quinta-feira eu vou responder. Vocês escrevam, mandem perguntas no meu direct, aqui no canal, para que eu possa responder, tá bom? Na quinta-feira a gente vai bater um papo muito, muito legal sobre medos e inseguranças e os prejuízos na nossa vida. Espero que você tenha gostado. Se gostou, coloca um coraçãozinho aí e compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Se você quiser saber mais sobre a viagem, entra no link da bio, clica no link e vai abrir um site. Nesse site tem um botão laranja, fale com a nossa equipe. Clica lá e aí a equipe vai entrar em contato com você, para você saber mais sobre mudança de vida já, num final de semana. Tá bom? Grande abraço, uma boa noite. Valeu, gente. Dá licença que eu vou desligar.